que o relacionamento com Cristo proporciona. E o capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo do amor, ele vai nos trazer a história do encontro entre Jesus e esta mulher, que nós a conhecemos apenas pelo título de samaritana, já que ela é da cidade de Samaria. Quando nós meditamos sobre este capítulo 4, a primeira coisa que nós precisamos compreender é a origem dos samaritanos, para nós entendermos algo do que está acontecendo aqui. E se nós precisamos saber quem eram os samaritanos, nós precisamos voltar no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, onde o texto nos mostra que o último rei do reino do norte, ou Israel, foi um moço chamado Oséias. E é importante ressaltar que a nação de Israel foi um reino unido por 120 anos. O primeiro rei, Saul, governou sobre as 12 tribos. Depois dele, Davi, homem segundo o coração de Deus, também governa sobre as 12 tribos. E, por último, Salomão, filho de Davi, governa sobre as 12 tribos. Ambos governaram 40 anos. Então, durante 120 anos, Israel era um reino único, formado por 12 tribos. Mas quando Salomão morre, quem assume o trono no lugar dele foi Roboão, seu filho. E quando ele assumiu o trono, as 12 tribos enviou representantes ao rei, pedindo que o rei aliviasse o jugo, baixasse os impostos. Roboão pediu 3 dias e depois dos mesmos ele dá uma resposta. Só que durante esses 3 dias, primeiro ele se aconselhou com os anciãos estes que ouviam e viam a sabedoria de seu pai Salomão. Mas depois do conselho com os anciãos, ele também tomou conselho com os jovens que cresceram junto com ele. E na hora de responder o povo, ele responde segundo o conselho dos jovens. Sua resposta causa um cisma, um racha, uma divisão. A partir daquele momento, Israel se torna 2 reinos, 2 povos, 2 nações. O reino do sul, chamado de Judá, formado por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Quem governa aqui é Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, porque Deus prometeu para Davi uma lâmpada em Israel. E o Deus que fez essa promessa a Davi, Números 23, 19, diz que ele não é homem que mente, e nem filho de homem que se arrepende. Quando ele fala, ele faz, e quando ele promete, ele cumpre. As outras 10 tribos, a tribo de Rúben, Simeão, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, Manassés e Efraim, forma o reino do norte, chamado de Israel. E esse reino teve 19 reis, à semelhança do reino do sul, que também teve 19 reis. Só que o reino do norte, ele perece mais de 100 anos antes do reino do sul. E no segundo livro dos Reis está registrado quando o reino do norte vai para o cativeiro. Diz o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 17: no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que viveram antes dele. Aí o versículo 3 diz que Salmanassé, rei da Assíria,
fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Israel passa a ser um país vassalo, agora pagando tributo a Salmanassé, rei da Assíria. E pagando tributo a outra nação, eles agora vão descobrir o que é a diferença entre servir ao Senhor e servir aos homens. Tal como Israel, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12, versículo 8, onde o texto diz que, porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim, diz o Senhor, e servir os reinos da terra. Só que Oséias, ele se rebela contra o império assírio. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, no versículo de número 4, está escrito: porém o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Versículo 5: depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. E no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria, e ele os fez habitar em Halá, junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso se deu no ano 722 a.C., quando Sargão, rei da Assíria, levou Israel para o cativeiro. Quando ele leva Israel para o cativeiro, a terra ficou vazia, não tinha mais habitantes. E o Senhor fez isso por causa dos pecados de Israel. A terra é povoada, e quando essa terra está vazia, é repovoada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, diz o texto: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Sargão repovoou o país de Israel, só que não com israelitas. Ele traz povos de outras etnias, de outras nações, e dentre eles, como está escrito, gente lá da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim. E a terra é repovoada com estes povos de outra etnia. Versículo de número 25 diz: a princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões então, matando aquelas pessoas, porque elas não sabiam como servir o Deus daquela terra. Então, versículo 27, o rei da Assíria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor.
Mas a despeito deste ensino de como se devia servir ao Senhor, este povo criou um sincretismo religioso. O versículo 29 diz: porém, cada nação fazia ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam, e os puseram nos santuários dos lugares altos, para que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Ribás e Tartar, e os sefarvaitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Verso 32: mas adoravam também o Senhor, e constituíram como sacerdote dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. É assim que nascem os samaritanos. É um povo que criou um judaísmo adulterado, uma miscigenação de várias religiões e de culto a vários deuses. Os samaritanos, então, agora são formados nesta bitola, nesta medida. Estes samaritanos, quando quando Judá foi levado para o cativeiro, em 605 depois ou antes de Cristo, mais de 100 anos depois do cativeiro de Israel, Judá também vai levado ao cativeiro, só que o cativeiro babilônico, e cativeiro esse que durou 70 anos. Quando o cativeiro babilônico termina, Judá recebe o direito de voltar para o seu país de origem, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e restaurar o culto e o louvor a Deus. Quando eles voltam para cá, que eles começam a reconstruir o templo, diz-nos assim o texto sagrado: quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles reconstroem o altar e lançam os alicerces no templo. Os samaritanos fazem um pedido. Esdras, capítulo 4, versículo 2, está registrado o pedido que eles fazem. Esdras, capítulo 4, versículo de número 2, diz o texto: aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes das famílias e lhes disseram: deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a Ele desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Os samaritanos queriam participar da reconstrução do templo do Senhor lá em Jerusalém. Só que eles recebem uma negativa como resposta. Esdras capítulo 4, versículo 3, está escrito: porém Zorobabel, Jesua ou Josué e os outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos reconstruí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Os israelitas não permitem que eles participem da construção do templo ao Senhor. E se quisermos entender o porquê que eles não permitem, Paulo joga luz sobre esse assunto quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios,
capítulo 6, versículo de número 14, 15, 16, 17, 18, quando ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não existe como essas duas coisas caminharem juntas. O Senhor até orienta eles dizendo o seguinte: porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque esse povo é escolhido, olha o conselho de Deus: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eles então constroem o templo só que a partir desse momento, os samaritanos passam a odiar os judeus. Neemias, capítulo 4, versículos de número 1 e 2, eles revelam esse ódio que passam a sentir pelos judeus. Neemias, capítulo 4, versículos de número 1 e 2, quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Eles passam a odiar os judeus, e esse ódio leva eles a interromper a obra. Esdras, capítulo 3 e também o capítulo 4 nos mostra que eles interrompem a obra, movidos por este rancor, esta mágoa, este ódio, o que só vai aumentar. Por quê, pastor? Porque quando os judeus não permitem que eles construam junto com eles, posteriormente eles construíram o próprio templo deles no território de Israel, no Monte Gerizim. É importante lembrar que Deuteronômio 11, 29, Deus diz que quando o povo entrasse na terra, 6 tribos ficariam no Monte Gerizim e as outras 6 ficariam no Monte Ebal. As tribos do Monte Gerizim iam repetir a bênção da lei, e as tribos do Monte Ebal iam repetir a maldição. Por isso, o Monte Gerizim e o Monte Ebal são conhecidos como o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Os samaritanos constroem o templo deles em cima do Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E aqui eles realizam o seu culto, mesmo sendo um culto místico, mas ali eles supostamente adoram ao Senhor. Esse templo foi destruído por João Hircano, um dos macabeus, em 128 antes de Cristo nascer, o que aumenta a tensão entre esses dois povos. Esta hostilidade ela pode ser percebida no texto sagrado. Em João 8, 48, Jesus é chamado de samaritano endemoniado. João 8, versículo 48,
Está escrito assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? A tensão era tão grande que os judeus, querendo ofender Jesus, disseram que ele era samaritano. Era uma expressão pejorativa, eles estavam xingando Jesus. E além de ser samaritano, diz que era um samaritano endemoniado. Esse conflito pode ser percebido, por exemplo, em Lucas, capítulo 9, versículos 51, 52 e 53. Jesus está descendo para Jerusalém. É a ocasião em que lá ele vai ser crucificado. E aí em Lucas 9, 51, diz o texto: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. Verso 52. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Observe que é antagônico. Os judeus têm aversão aos samaritanos e os samaritanos têm aversão aos judeus. Só que agora, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus passa por Samaria. E olha o que diz o texto. João capítulo 4, versículo de número 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Versículo 4. E era-lhe necessário, era o quê? Necessário passar pela região da Samaria. Jesus tinha uma necessidade. Ele disse: eu vou passar por Samaria. E a necessidade de Cristo tem a ver com o seu ministério e com a sua vinda a este mundo. Primeiro, tem a ver com o seu amor para com o perdido. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, era necessário, porque Jesus veio por amor ao perdido. Segundo, porque ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus então entra na região de Samaria, e ao entrar nessa região, ele está rompendo as barreiras do preconceito, do ódio, do rancor, da mágoa. Ele está rompendo a barreira cultural. E ao romper esta barreira, ele entra dentro desse território hostil a ele. E diz o texto: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6.
Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus está cansado, sim ou não? Sim. Mas ainda cansado, sua prioridade é alcançar o ser humano. Ainda cansado, ele não abre mão daquilo que é a sua prioridade: buscar e salvar o perdido. Aí o versículo de número 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus passou por aqui, porque ele tinha como propósito encontrar esta mulher. Era necessário encontrá-la. E quando ele faz isso, porque ele vai quebrar o silêncio, vai quebrar o gelo e vai abrir um diálogo com esta mulher, vai propor uma conversação. Observe que é o Senhor que começa o diálogo, não é a samaritana. Isso mostra o desejo de Deus em ter comunhão com o homem, e isso é desde o Éden. Gênesis 3:8, a Bíblia diz que pela viração do dia, o Senhor passeava pelo jardim. É o Senhor que vem até Adão para poder conversar com ele. E tem sido assim durante toda a história da humanidade. Até que Jesus vem ao mundo, o Verbo se fez carne. Para quê? Para que o divino tenha contato com o humano, o celeste se manifeste ao terrestre, o Senhor buscando comunhão com o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E o Senhor abre uma conversação com esta mulher. Diz o texto: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Ele abre um diálogo. E quando esta mulher começa a conversar com Jesus, essa comunicação, essa conversação iniciada pelo mestre, leva esta samaritana hostil a outro nível de vida, a outro nível de compreensão da vida, a outro nível de compreensão da divindade. Porque quando Jesus conversa com ela, 4 coisas ocorrem com esta mulher. A primeira, ela cresce, ela experimenta crescimento. João 4,9, ela começa chamando Jesus de judeu. Diz o texto, João 4,9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo tu um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela começa o diálogo olhando para ele e enxergando apenas um judeu. Na proporção que ela vai conversando com ele, no versículo 19, ela já não o vê apenas mais como um mero judeu. Ela diz, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Cresceu. No versículo 29, ela já alcança o terceiro estágio. Porque no versículo 29 ela fala para os moradores da cidade: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo, o Messias que havia de vir?
ela começa o seu diálogo com Jesus, vendo ele apenas como um judeu, e ainda sendo hostil com ele. Ela diz: por acaso você não sabe que judeus e samaritanos não se dão bem? Mas na proporção que ela vai conversando com Jesus, as escamas vão caindo de seus olhos, a mente vai sendo iluminada e ela vai crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós experimentamos crescimento. E o crescimento, irmãos, é algo que Deus projeta para aqueles que têm comunhão com Ele. Lembra-se de Jó? O texto diz que Jó conhece Deus em um nível, sim ou não? E conhecendo Deus em um nível, Deus já dava testemunho dele. Jó capítulo 1, no versículo 8, o próprio Deus fala para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando a aprovação de Jó chega, Jó começa a fazer perguntas, porque ele não entende o que se passa. E ele tem muitos porquês. Ele fica exigindo explicações. A partir de Jó 38 até o capítulo 41, o Senhor se manifesta a Jó. E o Deus eterno fala com Jó. Ele diz: cinge os teus lombos, põe-te em pé como homem, e eu falarei contigo, e tu me respondes se puderes. E o Senhor começa a falar com Jó. Jó 42, 5, ele diz assim: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Quando ele tem comunhão com Deus, conversa com Deus, ele cresce, ele evolui. O crescimento é ampliado. O Senhor deseja se relacionar com os seus filhos, com o seu povo, e desde a criação, Gênesis 3:8, já citei, o texto diz que pela viração do dia, o Senhor passeava pelo jardim. Deus sempre desejou ter comunhão com os seus filhos, relacionar-se com eles, revelar-se a eles. É por isso que Ele dá à humanidade a sua revelação. E a revelação de Deus é dupla. Primeiro, a revelação chamada de revelação geral. Que revelação é essa, pastor? Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos mostra qual é a revelação geral de Deus. Diz o texto: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se conhecem ou se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Esta é a revelação natural. Deus se revela através da criação. Por isso o Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Só que esta revelação não é suficiente para levar o homem a um relacionamento íntimo com Deus. Por que não? Paulo explica. Porque os homens, vendo tudo isso, eles amaram mais a criatura do que o Criador.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como? Servindo a criatura no lugar do Criador e adorando imagens de répteis, quadrúpedes, aves e toda espécie de animais, como se fossem Deus. Deus então se revela, dá uma revelação especial à humanidade, a sua palavra. E a palavra de Deus, a revelação especial, ela tem de duas formas. Primeiro, a palavra escrita, a Bíblia. A palavra escrita, João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Ele está dizendo, é a Escritura que revela quem eu sou, como eu sou, o que eu sou e o que eu desejo. A Escritura Sagrada, Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento da revelação de Deus. E a segunda revelação é a palavra viva. A palavra escrita é a Bíblia. A palavra viva é Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, 14 diz: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra tabernaculou, se fez carne e fez o quê? Entrou no jardim para ter comunhão com os homens. E esse Cristo, que é o Verbo, ele diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Quem disse isso? Jesus, o Verbo que se fez carne. Porque a palavra tem como propósito nos revelar a divindade. Então a palavra que se fez carne, ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Em João 14,9 ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque ele veio fazer isso, revelar-nos o Pai. Em João 10,30 ele diz: porque eu e o Pai somos um. Quando ele senta na borda do poço e conversa com a samaritana, ele está revelando a divindade àquela samaritana. E ela entende a revelação divina. Porque quando ela entende, ela entra na cidade dizendo: gente, eu conheci um homem. E este homem que eu conheci, porventura não é ele o Messias? O Cristo, o ungido de Deus. Deus deseja se relacionar com seus filhos, e por isso ele se revela aos seus filhos. E quando ele se revela, o conhecimento dele, que ele derrama no nosso espírito, nos faz crescer. Provérbios 4,18 diz: o caminho do justo é como o romper da aurora, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Quem se relaciona com Cristo cresce, glórias. Salmo de número 84, versículos 5, 6 e 7, diz assim o texto sagrado. Salmo 84, a partir do versículo 5 diz: Salmo 84, 5: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial,
de bênçãos o cobre a primeira chuva, e vão indo de força em força, até cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. Oh, glória! Quanto mais você conhece, você vai avançando, crescendo, progredindo. Por isso o conselho bíblico para os filhos de Deus é 1 Crônicas 28:9. Davi diz para seu filho Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve a ele com um coração íntegro e reto, porque ele conhece os pensamentos e sonda os corações. Se o buscares, serás achado de ti, porém se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi diz: conhece o Deus de teu pai. 2 Pedro 3,18 diz: portanto, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. Aleluia! Daniel 11:32 diz: um povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Bendito seja o nome do Senhor. O relacionamento com Cristo primeiro nos faz crescer. O relacionamento com Cristo nos faz o quê? Crescer. Em segundo lugar, o relacionamento com Cristo gera desprendimento. O relacionamento com Cristo gera desprendimento. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28, está escrito, João 4, 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Quando ela conversa com Jesus, ela consegue deixar algo de suas posses sem nem olhar para trás. É importante ressaltar que lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos de número 1 a 7, a viúva busca o profeta Eliseu tentando encontrar uma saída para a sua crise. E o profeta diz: o que é que tu tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma pequena botija de azeite. Aí o profeta diz assim: ó, vai e pede vasilhas vazias e não poucas. Quando ele manda ela pedir vasilhas, nesta época não é como hoje, que vasilhas são coisas comuns, que você escolhe a vazia que quer, se quiser uma para cada dia da semana tem. Em alguns lugares as irmãs gostam da Tupperware e elas fazem coleção de Tupperware, tem uma para cada função. E que coisa boa, porque é o mundo que nós vivemos, evoluiu. Mas aqui não. Aquela mulher, para conseguir vasilhas emprestadas, revela que ela era uma excelente vizinha, porque as pessoas não emprestavam vasilhas tão facilmente. Em Mateus 25, as loucas pedem azeite emprestado e as prudentes não emprestam.
Porque se elas são loucas de sair de casa sem azeite, você acha que elas vão ser sábias para pagar o azeite que elas estão pedindo emprestado? Se elas não têm nem casa. Então nessa época não se empresta facilmente, não se deixa facilmente. Eliseu vai cortar madeira com os discípulos e um deles diz assim: ai, Senhor, o que foi, rapaz? O machado é emprestado. Aí Eliseu tem que fazer um milagre. Ele corta um galho de árvore, joga na água e o machado flutua. E o cara estende a mão e pega. Nesta época não se empresta as coisas com facilidade. E quando se tem, o cuidado é muito grande. Porque não tinha como adquirir tão facilmente. Às vezes, quebrando um pote, um vaso, se comprava outro em um ano depois, quando ia-se a Jerusalém, no período das festas. Só que a mulher que está conversando com Cristo pega o seu bem precioso, deixa na beira do poço e corre para a cidade sem nem olhar para trás. Porque quando nós temos comunhão com Cristo, isto gera desprendimento em nós. Irmãos, o reino de Deus, quando nós o acessamos, ele gera em nós desprendimento. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Está escrito, Mateus 13, versículo 44. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando nós descobrimos a riqueza do reino de Deus, a glória que é conhecer Cristo, naturalmente nós nos desprendemos do resto. Diz ainda o versículo 45 e 46: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Quem conhece Jesus e se relaciona com Ele, se desprende do resto. A comunhão com Cristo nos leva ao desprendimento. Filipenses capítulo 3, versículos de número 4 e 8. Olha o testemunho que Paulo dá. Filipenses 3, versículo 4, ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Olha o que Paulo tem. Mas no versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para muita gente era uma grande vantagem, Paulo diz: para mim, eu considerei perda por causa de Cristo. E olha a nota que ele dá no versículo 8: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aleluia! Ele abriu mão, Gálatas capítulo 2, versículo 20.
ele conclui o seu testemunho. Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim, Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanta gente, irmão, presa, sem conseguir se soltar. Lucas 6:37, Jesus disse assim, soltai e soltar-vos-ão. Mas nós estamos vendo muita gente que professa o nome de Cristo, professa fé na palavra, vivendo presa. Gente cativa, gente presa a passados, presa a mágoas, a rancores, a situações, presos a posses, a bens materiais, presos a posições. Até no reino nós encontramos isso. Tem gente que assume uma posição no reino, no dia que vai ser trocado, acabou. Sai da graça, perde as estribeiras, porque estão presos. Quanta gente presas a coisas aparentemente insignificantes. Às vezes nós trabalhamos com casais, eles presos a casas, carros, bens materiais, e aquilo que é mais importante, a família, já foi, mas eles estão presos àquilo. Isso mostra, isso revela a distância que nós estamos vivendo de Cristo. Como nós estamos vivendo um cristianismo, irmãos, só de palavra, mas sem a prática real. Falamos e conversamos com Cristo, mas é só na fala. Por quê, pastor? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não é pela folha, pela aparência, é pelo fruto. E o fruto revela a nossa distância. Pois quem tem comunhão com Cristo se desprende das coisas. E nós estamos vendo muita gente presa. Mateus 16, 24 e 25, olha o que diz o texto. Mateus 16, versículo 24 e 25. Está escrito assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Quanta gente que não consegue viver uma vida plena, uma vida espiritual abundante, porque até hoje não se desprendeu das coisas do passado e não consegue desfrutar, achar a vida em Cristo. Se nós tivermos comunhão com Cristo, irmãos, Lucas 24, 32, olha o que acontece. Poucos minutos que você conversar com Jesus, Lucas 24, 32, está escrito assim, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando ele nos explicava a Escritura?
Jesus encontrou esses homens voltando de Jerusalém para Emaús. Aí entrou no grupo e foi conversando com os dois. E eles agora estão dando testemunho um para o outro, dizendo assim: ó, não é verdade que enquanto ele falava conosco, o nosso coração ardia, queimava. Quando nós temos comunhão com Cristo, as palavras dele faz o nosso coração arder. Salmo 18:8 fala de Deus assim, ó: da sua boca sai fogo que consome, e carvões se acendem dele. Sabe, quando você entra na presença de Cristo, a voz dele, irmão, acende carvões. Por que, pastor? Jeremias 23:29, ele diz o porquê. Ele diz: não é a minha palavra como fogo. Quando Jesus fala conosco, o nosso coração se incendeia. E quando o nosso coração se incendeia, Salmo 18:12 diz: ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalham e acontece saraiva, e as brasas de fogo se acendem. Oh, glórias! João 8:36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem comunhão com Jesus se desprende, suas mãos ficam leves, eles não estão presos a nada, não estão presos a posições, não estão presos a posses, não estão presos a situações, porque os seus pés estão no chão, mas a sua cabeça está no céu. Seus passos continuam sendo proferidos sobre a terra, mas a sua mente está ligada no trono da glória celestial. Glória! Desprendimento. Terceiro lugar, a comunhão e o relacionamento com Cristo proporciona credibilidade. Quando nos relacionamos com Cristo, esse relacionamento patrocina-nos credibilidade. João 4,6 diz que a mulher veio ao poço e era por volta do meio-dia. Não é um horário normal que as mulheres desciam para poder pegar água. Geralmente elas vão nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do entardecer. Só que ela chega no poço ao meio-dia. Provavelmente por causa do seu padrão de vida. Padrão de vida esse que Jesus revela. João 4, versículo 16, Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Aí diz o texto: então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve sim, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Ela já tinha tido 5 maridos, só que agora ela estava num relacionamento que esse moço com quem ela estava não é o marido dela. Essa situação de vida faz com que ela evite contato com as outras pessoas. Por isso ela está no poço, que horas? Meio-dia. Ela evita o contato com as mulheres que vieram pela manhã e que irão voltar à tarde. Também evita contato com outras pessoas, só que ela chega lá e Jesus está lá. Jesus começa a conversar com esta mulher. E quando Jesus conversa com ela,
essa comunhão abriu nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14, Jesus disse para ela assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que fonte é essa que Jesus abre nesta mulher? João 7,38, Jesus nos dá a nota sobre esse tema. Ele diz assim, João 7,38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Jesus abriu uma fonte dentro dela. Que fonte é esta? O Espírito da vida, o Espírito da glória. Aquela mulher que evitava contato com o restante da sociedade, agora que a fonte nasce, o que ela faz? Pela força dessa fonte que começou a jorrar de dentro dela, ela se levanta, vai à cidade e fala a toda a cidade no portão da cidade. No portão da cidade é onde ficam os juízes, os anciãos, onde as causas da cidade são solucionadas e resolvidas. Mas olha o que ela faz. João capítulo 4, versículo 29, diz o texto. O 28 eu li. Agora ele diz: a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e lá falou ao povo. Ela estava aqui meio-dia porque ela não queria contar. Só que agora é ela que vai até o povo, e não só vai, ela fala ao povo. E quando ela fala, verso 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Aí olha o resultado disso, versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Eles creram na palavra dela, porque quando nós nos relacionamos com Cristo, Jesus produz credibilidade para nós. As pessoas passam a acreditar no que nós falamos. Por quê, pastor? Segundo aos Coríntios 5,17 diz o porquê. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo, se mentia, agora não mente mais, só fala a verdade. Se roubava, não rouba mais, trabalha com mãos honestas e ainda ajuda quem precisa. Se adulterava, não adultera mais. Se prostituía, não se prostitui mais. A vida é transformada, torna-se uma nova criatura, e mantendo a comunhão, nós recebemos dele credibilidade. Oh, glória! Sabe qual foi o resultado da credibilidade que Jesus colocou na vida desta mulher? João 4,39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que disse: ele me disse tudo o que eu já fiz. Uma cidade inteira foi ouvir Jesus
por causa da credibilidade que Jesus deu a esta mulher. Aleluia! O relacionamento com Cristo nos torna relevantes. O relacionamento com Cristo nos torna alguém que tem crédito ou glória. E em quarto lugar, quando nós nos relacionamos com Cristo, isto gera o surgimento de dons. Os dons são despertados. Quando os dons são despertados, quando nos relacionamos com Cristo. E por que isso acontece? Porque o Salmo de número 139, 13 diz assim: Tu me entreteceste no ventre de minha mãe. E quando Ele nos teceu no ventre materno, desde lá Ele colocou em nós dons, habilidades, aptidões. Tem seres humanos que passam a vida inteira sem despertar esses dons. Por quê? Primeiro, porque não sabem o que tem. Segundo, não são orientados acerca dos tais. Só que quando nos relacionamos com Cristo, a presença dele desperta dentro de nós essas aptidões. Quem se relaciona com Cristo, de repente, dá vontade de pregar, e ele, que vontade é essa que eu não tinha antes? Dá vontade de escrever, e pensa assim, eu me lembro quando eu lancei meu primeiro livro, que eu levei um de presente, dei para minha mãe autografado, e ela pegou meu livro e começou a chorar. E eu aparentemente entendi, isso é um misto de alegria, mas tinha mais alguma coisa. Ela enxugou as lágrimas e disse assim: nunca imaginei que esse meu filho tinha essa habilidade mesmo. Porque foi Cristo que despertou o dom. E nem quem conviveu comigo de forma muito próxima, minha mãe, conseguiu entender aquilo assim tão rápido. Ela louvou ao Senhor porque ela entendeu, isso é algo que Deus fez, foi Deus que despertou nele esse dom. O dom estava lá, mas Jesus, ao ter comunhão com ele, o dom se despertou. Quando a mulher tem comunhão com Cristo, o texto nos mostra, irmão, que ela entra na cidade, porque o dom da palavra despertou-se dentro dela. E ela entra na cidade e usa o dom e fala com a cidade inteira, e usando esse dom, toda a cidade conheceu Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 13, está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. Olharam para Pedro e João e disseram assim: rapaz, que ousadia é essa desses obreiros? Só que eles descobriram que, apesar de serem iletrados, ou seja, não eram formados na academia dos fariseus, mas eles haviam estado com Jesus. E quem tem comunhão com Jesus, dons maravilhosos são despertados na sua vida. É por isso que homens como Ruth, um simples sapateiro, mas que se rendeu a Jesus, ganhou mais de 1 milhão de almas para o reino de Deus. Porque quando temos comunhão com Ele, os dons se manifestam através da nossa vida. Lembra daquele endemoniado? Jesus atravessa o mar da Galileia. Quando ele chega lá, no cemitério, tem um endemoniado.
que vivia se cortando, despido, correndo dos montes, ninguém tinha como subjugá-lo. Jesus desce na praia, ele vem correndo, Jesus liberta ele, transforma ele. Quando Jesus vai embora, ele fala assim: mestre, eu quero ir contigo. Ele: não, volta e conta para os teus o que o Senhor te fez. Aquele lunático que vivia até sem roupas, que não tinha casa para morar, nem onde habitar, agora volta, mas ele não volta do mesmo jeito. Ele está liberto, bem vestido, perfeito juízo e prega. Diz o texto que ele prega em toda Decápolis. 10 cidades se tornaram o lugar do ministério dele, e todo mundo que o via ficava admirado. Quem tem comunhão com Jesus, os dons são despertados na vida dele, os dons são despertados na vida dela. Aleluia! Que nós possamos ter comunhão com Jesus, que a igreja cresça na comunhão. O Senhor está nos convidando a mergulhar em águas profundas no nosso relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nos coloquemos de pé. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor.